O noticiário da manhã ecoava pelo apartamento enquanto Camila Santos se arrumava para mais um dia em São Paulo. Mais um ataque terrorista no exterior. Economia em crise. Violência urbana aumenta 15%. Mudanças climáticas ameaçam o futuro do planeta. As manchetes se sucediam como golpes de martelo, cada uma adicionando mais peso à ansiedade que já carregava no peito. Aos 35 anos, Camila trabalhava como jornalista na redação de um dos maiores portais de notícias do país. Sua função era justamente acompanhar, analisar e reportar sobre as crises que assolavam o mundo, políticas, econômicas, sociais, ambientais. Era uma profissional competente, respeitada pelos colegas, mas internamente se sentia como uma esponja que absorvia toda a negatividade do mundo sem ter onde despejá-la. "Mãe, você está bem?" perguntou sua filha Isabela, de 14 anos, notando a expressão tensa no rosto da mãe durante o café da manhã. "Estou sim, amor." Só preocupada com algumas notícias, Camila respondeu, tentando sorrir. Mas por dentro, sabia que não estava bem. A constante exposição às tragédias mundiais, combinada com as pressões pessoais, mãe solteira, contas para pagar, futuro incerto, havia criado um estado de ansiedade crônica que estava afetando seu sono, sua saúde e seus relacionamentos. Enquanto dirigia pelo trânsito caótico de São Paulo rumo à redação, Camila refletia sobre como o mundo parecia estar ficando cada vez mais instável. Como as pessoas conseguem ter paz num mundo assim? Ela se perguntava. Como ter esperança quando tudo que vemos são guerras, pandemias, corrupção, violência? A redação do portal de notícias onde Camila trabalhava era um reflexo perfeito do caos mundial que ela reportava. Televisões em todas as paredes mostravam canais de notícias 24 horas, jornalistas corriam de um lado para outro perseguindo deadlines, telefones tocavam incessantemente com fontes relatando novas crises. "Camila", gritou Bruno, o editor-chefe, "preciso de uma matéria sobre os novos dados de violência urbana até às 14 horas. E vê se consegue uma entrevista com especialista em segurança pública." Mais uma vez, Camila mergulhou no universo de estatísticas alarmantes, depoimentos chocantes e análises pessimistas sobre o futuro da sociedade. Sua mesa estava rodeada de livros sobre criminalidade, relatórios governamentais sobre violência, e estudos acadêmicos sobre o colapso social urbano. "Como você aguenta trabalhar com isso todo dia?" perguntou Marcos, um colega da editoria de esportes, observando a quantidade de material pesado que Camila precisava processar. "Marcos, às vezes eu me pergunto a mesma coisa", ela respondeu, massageando as têmporas. "Sinto que estou afundando num mar de negatividade. Acordo pensando em tragédias, passo o dia escrevendo sobre crises, e durmo preocupada com o que vai acontecer amanhã." Durante o intervalo do almoço, Camila decidiu sair da redação para respirar um pouco. Sentou-se num pequeno café próximo ao escritório, tentando limpar a mente das imagens perturbadoras que havia visto durante a manhã. Foi quando Rosa, uma senhora de cerca de 60 anos que frequentava o mesmo café, se sentou na mesa ao lado. "Desculpe incomodar, querida", Rosa disse com gentileza, "mas percebo que você vem aqui frequentemente e sempre parece muito preocupada. Tudo bem?" Normalmente Camila evitaria conversas com estranhos, mas algo na sinceridade daquela senhora a fez baixar a guarda. "Ah, obrigada por perguntar. É que trabalho com jornalismo, e especificamente cobrindo violência e crises sociais. Às vezes sinto que o peso do mundo está nos meus ombros." Rosa assentiu com compreensão. "Imagino como deve ser difícil estar constantemente exposta a tanto sofrimento. Pode parecer estranho, mas posso orar por você?" Camila ficou surpresa. Fazia anos que alguém não se oferecia para orar por ela. Havia crescido numa família católica nominal, mas se afastado da fé durante a faculdade de jornalismo, quando o ceticismo acadêmico havia substituído gradualmente qualquer noção de transcendência. "Claro, se você quiser", Camila respondeu, "mais por educação que por expectativa." Rosa fez uma oração simples e sincera: "Senhor, abençoe esta jovem que dedica sua vida a informar as pessoas sobre o que acontece no mundo. Dê a ela a sabedoria para lidar com tanto sofrimento, paz em meio ao caos, e esperança que vem apenas de ti." Quando Rosa terminou, Camila sentiu algo estranho, uma sensação de calma que não experimentava há meses. Naquela noite, Camila não conseguiu tirar a experiência da cabeça.
Havia algo na serenidade de Rosa que contrastava completamente com a agitação constante que ela sentia. Como essa senhora consegue ter tanta paz num mundo tão caótico quanto o que eu reporto todos os dias? Curiosa, Camila decidiu pesquisar sobre como encontrar paz num mundo caótico. Entre os resultados, encontrou vários artigos sobre meditação, filosofia oriental e técnicas de mindfulness. Mas o que mais chamou sua atenção foi um texto sobre a paz que excede todo entendimento mencionada na Bíblia. Filipenses 4, 6-7, ela leu em voz alta: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma? Camila pensou. Como é possível não estar inquieta quando o mundo está literalmente pegando fogo? Mas havia algo naquelas palavras que tocou uma corda profunda em sua alma. Pela primeira vez em anos, abriu a Bíblia que sua mãe havia lhe dado na adolescência. No domingo seguinte, movida por uma inquietação que não conseguia explicar, Camila decidiu visitar uma igreja próxima à sua casa. Escolheu a Igreja Presbiteriana do Morumbi, uma congregação que havia passado em frente várias vezes durante suas corridas matinais. Seja bem-vinda, disse Ana, uma recepcionista de cerca de 40 anos. Primeira vez aqui? Sim, na verdade faz anos que não entro numa igreja, Camila admitiu, sentindo-se ligeiramente desconfortável. Durante o culto, o pastor Carlos, um homem de aparência tranquila de cerca de 55 anos, pregou sobre Salmo 46, 1-3, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Amados, disse o pastor, este salmo foi escrito em tempos de guerra e calamidade. O salmista não nega a realidade do caos mundial, ele reconhece que a terra pode se mover, os montes podem cair no mar, as águas podem rugir. Mas em meio a tudo isso, ele declara que Deus é nosso refúgio. As palavras atingiram Camila profundamente. Era exatamente isso que ela precisava ouvir, não a negação da realidade caótica do mundo, mas a afirmação de que há uma fonte de paz que transcende as circunstâncias. Após o culto, Camila procurou Pastor Carlos. Pastor, sou jornalista e trabalho cobrindo violência e crises sociais. Como posso ter essa paz que o Senhor mencionou quando estou constantemente exposta ao pior da humanidade? Pastor Carlos sorriu com compreensão. Camila, sua pergunta é uma das mais importantes que alguém pode fazer. Quer conversar sobre isso durante a semana? No encontro seguinte, Pastor Carlos explicou: Camila, a paz de Deus não é a ausência de problemas ao nosso redor, mas a presença de Deus dentro de nós. É possível ter paz interior mesmo quando o mundo exterior está em caos. Mas pastor, Camila questionou, como posso ignorar todo o sofrimento que vejo? Não seria irresponsável ter paz quando há tanta injustiça no mundo? Camila, ter paz em Deus não significa ser indiferente ao sofrimento. Significa ter uma perspectiva eterna que nos permite servir e amar sem ser destruídos pelo peso do mundo. Jesus conhecia todo o sofrimento humano, mas mantinha uma paz profunda porque sabia que Deus estava no controle da história. Pastor Carlos abriu a Bíblia em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Inspirada pelas conversas com Pastor Carlos, Camila decidiu experimentar algumas disciplinas espirituais para desenvolver a paz interior de que tanto precisava. Começou acordando 30 minutos mais cedo para um tempo de oração e leitura bíblica antes de enfrentar o caos da redação. Senhor, ela orava, antes de mergulhar nas tragédias do mundo, quero mergulhar na sua presença. Dá-me sabedoria para reportar com verdade, compaixão para sentir com os que sofrem, mas também paz para não ser consumida pela escuridão. Nos primeiros dias, foi difícil se concentrar. Sua mente estava acostumada ao ritmo frenético de notícias urgentes e deadlines apertados. Mas gradualmente, aqueles momentos de quietude começaram a criar uma âncora espiritual em sua vida. Uma semana depois de implementar essa rotina, Camila notou a primeira mudança significativa.
Durante uma reunião de pauta particularmente tensa, onde discutiam como cobrir um atentado terrorista, ela conseguiu manter a calma e sugerir uma abordagem mais humanizada para a matéria. Camila, Bruno comentou após a reunião, gostei da sua perspectiva. Às vezes ficamos tão focados no sensacionalismo que esquecemos do aspecto humano das tragédias. À medida que Camila desenvolvia sua paz interior, sua abordagem jornalística começou a mudar sutilmente. Em vez de apenas reportar estatísticas alarmantes, ela começou a incluir histórias de esperança e resiliência em suas matérias. Numa reportagem sobre violência urbana, além dos dados sobre criminalidade, ela incluiu o perfil de um projeto social que estava transformando uma comunidade violenta. Numa matéria sobre crise econômica, destacou iniciativas de solidariedade que surgiam espontaneamente entre vizinhos. Camila, disse Fernanda, sua editora, suas matérias estão diferentes. Continuam sérias e bem apuradas, mas agora há um elemento de esperança que antes não havia. Os leitores estão respondendo muito positivamente. A mudança não passou despercebida pelos colegas. Camila, Marcos perguntou, o que aconteceu com você? Continua cobrindo os mesmos assuntos pesados, mas parece mais centrada. Marcos, comecei a cultivar uma vida espiritualismo. Descobri que posso estar informada sobre o caos do mundo sem ser consumida por ele. A transformação de Camila também impactou profundamente sua relação com Isabela. A filha, que havia crescido vendo a mãe constantemente estressada e ansiosa, começou a notar uma diferença marcante. Mãe, Isabela disse durante um jantar, você está menos nervosa ultimamente. Antes, quando você chegava do trabalho, parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Isabela, estou aprendendo a entregar minhas preocupações a Deus. Isso não significa que paro de me importar com o que acontece no mundo, mas significa que não preciso carregar tudo sozinha. Mãe e filha começaram a ter conversas mais profundas sobre fé, esperança e como lidar com as ansiedades típicas da adolescência num mundo aparentemente caótico. Mãe, Isabela perguntou numa dessas conversas, às vezes fico ansiosa sobre o futuro. O mundo parece tão complicado. Como posso ter esperança? Amor, Camila respondeu, abraçando a filha, aprendi que nossa esperança não pode estar baseada nas circunstâncias do mundo, porque elas sempre vão mudar. Nossa esperança precisa estar baseada em Deus, que nunca muda. A prova de fogo. 6 meses depois de iniciar sua jornada espiritual, Camila enfrentou o maior teste de sua nova paz. Uma série de ataques terroristas coordenados atingiu várias cidades brasileiras simultaneamente, criando o maior caos jornalístico que ela já havia enfrentado. A redação se transformou num verdadeiro campo de batalha informativo. Jornalistas corriam de um lado para outro, telefones tocavam incessantemente, editores gritavam ordens urgentes. Camila foi designada para coordenar a cobertura, uma responsabilidade enorme que normalmente a deixaria em pânico total. Senhor, ela orou silenciosamente em meio ao caos, preciso da sua paz agora mais do que nunca. Ajuda-me a manter a calma e fazer meu trabalho com excelência. Durante as 18 horas seguintes de cobertura intensa, algo extraordinário aconteceu. Enquanto colegas ao seu redor entravam em colapso nervoso, Camila manteve uma serenidade que impressionou toda a redação. Coordenou equipes, tomou decisões cruciais, e manteve a qualidade da informação mesmo sob pressão extrema. Camila, Bruno disse no final do dia, você foi fundamental hoje. Sua calma no meio da tempestade ajudou toda a equipe a funcionar melhor. Mais tarde, refletindo sobre o dia, Camila percebeu que a paz de Deus havia sido testada e aprovada. Não era apenas teoria teológica, era uma realidade prática que funcionava mesmo nas circunstâncias mais caóticas. A transformação de Camila começou a influenciar todo o seu ambiente de trabalho. Colegas estressados começaram a procurá-la para conselhos sobre como lidar com a pressão constante da profissão. Camila, disse Patrícia, uma repórter de 28 anos que cobria política, estou tendo ataques de pânico por causa da pressão. Como você consegue manter a calma? Camila compartilhou sobre sua jornada espiritual, sempre respeitando as diferentes crenças dos colegas, mas oferecendo princípios práticos sobre paz interior, perspectiva eterna, e confiança em algo maior que as circunstâncias. Ela começou a liderar informalmente um grupo de apoio para jornalistas que lidavam com estresse traumático secundário, o fenômeno de absorver emocionalmente as tragédias que reportam.
Pessoal, ela dizia durante esses encontros, nossa profissão é fundamental para a sociedade, mas não podemos fazer nosso trabalho adequadamente se estivermos emocionalmente destruídos pelas notícias que cobrimos. 2 anos depois de iniciar sua jornada espiritual, Camila havia se tornado uma jornalista diferente. Continuava cobrindo os mesmos assuntos sérios, mas com uma abordagem que sempre incluía elementos de esperança e soluções construtivas. Criou uma coluna semanal chamada Luz no Caos, onde destacava histórias de pessoas que encontravam maneiras de fazer diferença positiva mesmo em meio às crises. A coluna se tornou uma das mais lidas do portal. Leitores, ela escrevia numa das colunas: não é irresponsabilidade ter esperança num mundo caótico. É necessidade. Esperança não é negar a realidade dos problemas, mas reconhecer que também existem soluções, que também existe bondade, que também existe Deus trabalhando através de pessoas comuns para trazer luz às trevas. Camila e Isabela se tornaram membros ativos da Igreja Presbiteriana do Morumbi. Isabela, inicialmente resistente, acabou se envolvendo no grupo de jovens e desenvolveu sua própria fé autêntica. Mãe, Isabela disse durante uma conversa, obrigada por me mostrar que é possível ter fé inteligente. Muitos dos meus amigos pensam que religião é para pessoas feicas ou ignorantes, mas vejo que a fé te fortaleceu e te deu sabedoria. Durante um retiro de mães e filhas da igreja, Camila testemunhou: amigas, Deus usou minha profissão, que me expõe constantemente ao caos mundial, para me ensinar sobre sua paz que excede todo entendimento. Não é paz que nega a realidade, mas paz que transcende a realidade. Hoje, Camila lidera um ministério na igreja chamado Paz em Meio ao Caos, voltado para profissionais que trabalham em áreas de alta pressão e constante exposição a tragédias: jornalistas, médicos, policiais, bombeiros, assistentes sociais. Amigos, ela diz durante os encontros, nossa vocação nos coloca em contato direto com o sofrimento humano. Isso é um privilégio e uma responsabilidade. Mas não podemos servir adequadamente se estivermos emocionalmente destruídos. O ministério ensina disciplinas espirituais práticas para manter paz interior em profissões caóticas, como estabelecer limites saudáveis, criar rotinas de quietude, desenvolver perspectiva eterna, e encontrar propósito redentor no trabalho. Em seu diário espiritual, Camila escreveu recentemente: Senhor, obrigada por me ensinar que é possível estar informada sobre o caos mundial sem ser consumida por ele. Obrigada por me mostrar que sua paz não é ausência de problemas, mas sua presença em meio aos problemas. Uso minha profissão agora não apenas para informar sobre tragédias, mas para semear esperança. Não negando a realidade do sofrimento, mas apontando para a realidade maior do seu amor e soberania. Que outros profissionais que lidam diariamente com o lado sombrio da humanidade possam descobrir, como eu descobri, que é possível manter a sanidade mental e a paz espiritual mesmo nas carreiras mais caóticas. Camila agora fala regularmente em conferências sobre jornalismo e espiritualidade. Sempre termina com o mesmo convite: colegas, se vocês estão se sentindo sobrecarregados pelo peso das notícias que precisam cobrir, se acordam ansiosos e dormem preocupados, se sentem que estão perdendo a esperança na humanidade, eu os convido a descobrir a paz de Deus. Não é uma paz que nos desconecta da realidade ou nos torna indiferentes ao sofrimento. É uma paz que nos ancora numa verdade eterna: Deus está no controle da história, e seu amor é maior que todo o caos que vemos. Podemos reportar tragédias sem ser destruídos por elas. Podemos estar informados sobre crises sem perder a esperança. Podemos servir a sociedade através do jornalismo mantendo nossa sanidade mental e espiritualismo. A paz que excede todo entendimento não é teoria teológica, é realidade prática disponível para todos os que confiam em Deus. Em meio ao mundo mais caótico que já existiu, ainda é possível ter paz. Não porque ignoramos os problemas, mas porque conhecemos aquele que é maior que todos os problemas. Em um mundo que parece estar constantemente à beira do colapso, onde as notícias bombardeiam nossa mente com tragédias incessantes, onde a ansiedade se tornou epidemia global, ainda é possível encontrar paz verdadeira. Não a paz superficial da ignorância, mas a paz profunda que vem de saber que Deus está no controle. Essa paz está disponível para todos: jornalistas, médicos, pais, estudantes, profissionais de qualquer área, que escolhem ancorar sua esperança não nas circunstâncias mutáveis do mundo, mas no caráter imutável de Deus.